A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui. Estamos começando, arranhando a superfície de entender quem faz cerveja em casa no Brasil. E hoje eu tenho a presença de duas pessoas, não uma, de duas pessoas para me acompanhar. Ludmilla, minha companheira aqui já. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Tô aqui pra falar as abobrinhas que eu adoro falar, pra ouvir número. Vem que nem rato no queijo. E estamos aqui com o Jamal também, que dispensa apresentações? Dispensa apresentações. Jamal, dá teu oi pro pessoal. Fala pessoal, tudo bem? Olha que legal, vamos saber como está o perfil do cervejeiro no Brasil na maior pesquisa já feita. Eu tenho grande convicção disso, hein? Será? Maior pesquisa do mundo, eu acho. Segundo o ChatGPT, maior do mundo, inclusive. Com uma margem de erro de 25%. Ah, tá dentro. Não, mas a gente tinha visto recentemente o resultado que o Brewlosoph trouxe e ele eram menos respostas do que o censo que a gente. É menos. Então pronto, então é a maior do mundo, Brasil. Que isso, porra? É a maior do nosso mundo. E sabe, gente, quem tem aqui também junto são os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas, que inclusive a gente jogou 2 kits da Stannis, e você ainda pode ter acesso a esse kit, entrando no site stannis.com, Stannis com 2 N's, e usar o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto. Eles mandam para todo o Brasil. Então, se você quiser ter acesso a tudo isso, faça como Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes, Souza Martins, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/abraçagem-forte, o link tá aqui no post. Mas antes de a gente se aprofundar em números, que é o mundo de Ludmilla, eu queria agradecer, né, quem divulgou, quem preencheu, né, o censo da cerveja caseira, que foi muita gente. A gente já vai falar sobre números, mas eu queria agradecer o Jamal, que também divulgou, também fez a parte dele pra gente conseguir chegar em um máximo de pessoas possíveis. O Leandro do Cerveja Fácil, a Confia na Mari, as acervas de todas as regiões, né, de todo o Brasil, que também fizeram um push para os seus associados e associadas preencherem, além da Acerva Nacional, que fez o push nas acervas regionais para os associados e associadas preencherem. Então foi uma força massiva para a gente tentar chegar nos recantos mais longes do Brasil, e eu acho que a gente conseguiu chegar. É isso, foi o push do push do push. É Inception de pushes. Então eu acho importante a gente falar aqui que a iniciativa do censo nasceu ano passado, antes da fusão Braçagem Forte e Rodilupo acontecerem, e eles tinham conseguido um alcance um pouco menos expressivo. O ano de 2024 foi um ano estranho pra cerveja de uma maneira geral, né, cara? Muita coisa... Foi desgraçado. Confusa acontecendo, aí esse ano a gente veio com um censo mais elaborado, pensando melhor em todas as perguntas e tal, mesmo sem nenhum patrocínio financeiro, Brasil. E aí a gente chamou o Jamal, o Leandro, a Confia na Mari e as acervas para ajudarem a gente, porque é esse intuito colaborativo que a gente precisa para conhecer os números. E a gente pediu, as pessoas atenderam, responderam, Jamal, Leandro fizeram vídeos incríveis e tal, e aí a gente alcançou um número absolutamente expressivo de 2.770 respostas em todos os estados do país, que esse era um dos objetivos que a gente tinha, inclusive, né, que ano passado alguns estados tinham ficado de fora, mas a ideia era essa e a gente conseguiu. E digo mais, Henrique, vamos relembrar aqui, a gente conseguiu as primeiras 1.000 respostas nas primeiras 24 horas,
Exatamente, 24 horas a gente conseguiu. Tem um número também que tu não trouxe, mas que a gente conseguiu mais participação feminina. Sim. Conseguimos uma participação ainda pequena, infelizmente, mas conseguimos mais presença feminina. E também, se eu não me engano, depois de quantos dias a gente chegou em 2000? 15 dias? E a gente não ficou pentelhando muito as pessoas. A gente chegou, fez um super push no primeiro dia, e depois a gente deixou a coisa aí acontecendo, e aí a gente voltou com outras divulgações ao longo do período. Você imagina se a gente enchesse o saco das pessoas durante 30 dias. O céu é o limite. Imagina se a gente tivesse dinheiro. Imagina com dinheiro infinito pra fazer divulgação. Eu gosto de dinheiro. Bom, aí a gente vamos lá, passar rapidinho por algumas informações principais, né? A gente, na hora do gênero, como o Henrique já falou, a gente teve uma participação maior feminina, foi 3,1% contra 2,4% no ano passado, mas no universo de muito mais gente, ou seja, mais mulheres responderam, mas a maioria são homens, 96,9%. A idade de maior concentração está entre os 40 e 49 anos. A raça são de pessoas brancas, de 76,4%. Profissão engenharia. E isso já dá um pequeno raio-x do que foram essas primeiras respostas pra gente aqui, né, Henrique? Exatamente. E a gente olhando por regiões também, se a gente for começar a fazer esse drill down, olhando para estados, regiões, a gente vê que a região sul e sudeste contabilizam mais de 80% dos cervejeiros e cervejeiras caseiras do Brasil. Os estados, né, que tiveram mais preenchimento, pelo menos o top 3, seria São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, top 3. Mas tem um estudo que a gente fez que eu achei muito legal, que é a densidade caseira, que daí as coisas mudam de figura. Aqui a gente teve, logicamente, a gente tem em São Paulo muito mais gente, mas também São Paulo tem, muito mais gente para responder essa pesquisa. Sim. Aí a gente fez a densidade caseira por habitante. E aí... Deixa eu perguntar uma coisa antes de você falar isso. Por favor, fale. Porque o que me surpreendeu nas respostas do último era a densidade do Distrito Federal. Sim, era disparado, absurdo, assim, do ano passado. E você sabe por que isso aconteceu no ano passado, ou o Distrito Federal é o lugar mais cervejeiro do Brasil mesmo? Mudou, esse ano mudou, já não é mais o Distrito Federal. Hoje a gente tem Santa Catarina como a maior proporção cervejeiro per capita, seguido de Rio Grande do Sul e Paraná. Os 3 estados da região sul são os 3 estados que têm a maior densidade. No passado, se eu não me lembro bem, o Paraná estava em 5º e o Distrito Federal em 7º, só que o Distrito Federal é uma cidade, né? É. Então, será que todo mundo se identifica por, outra cidade se identifica como Distrito Federal, ou tem uma galera lá fazendo? Então, foi algo que me marcou muito quando ele estava passando dos resultados do questionário do ano passado. Aí eu fiquei curioso se esse ano se repetia isso, porque daí se consolidaria como um lugar realmente muito intenso de cerveja, né? Não, e não ficou. Então, eu acho que o exemplo do que aconteceu ano passado, ele foi um marco muito importante para dar esse início de caminhada de vamos, de fato, conhecer mais a produção de cerveja caseira no Brasil. Mas eu acho que, como eu disse, ficou prejudicado pela quantidade de respostas pelo ano de 2024 que a gente teve. Eu acho que a partir do ano que vem, quando a gente repetir e a gente, de novo, alcançar um número expressivo como esse, um pouco mais ou um pouco menos, a gente vai começar a ter uma recorrência e vai talvez identificar aquilo que o Jamal tá trazendo agora. Isso vai se repetir? Padrões. Né? Padrões, exatamente. O que de fato vai mudar dali pra lá? Eu acho que fica complicado a gente tentar comparar com o que rolou no passado, porque a gente cresceu 3 vezes praticamente. 3 não, mais de 3. E tem uma outra coisa, Ludi. Ano passado a gente rolou, exatamente no primeiro dia da pesquisa, foi quando começou a dar todas as tretas das enchentes que tiveram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Muita gente certamente nem olhou pra isso porque não respondeu. Não respondeu porque não tava nem olhando pra isso. A gente teve boa parte da região sul afetada, então provavelmente a gente teria muito mais preenchimentos dessas regiões que não tiveram, e agora a gente, ainda bem, né, que não tivemos desastres nem catástrofes que afetaram essas pessoas. Sim, concordo. Então, voltando a falar sobre a densidade caseira, não é mais Distrito Federal, Jamal, agora é Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O estado, toda a região sul do Brasil é a região com a maior densidade de cervejeiros e cervejeiras caseiras. E a questão de recebimento, de quanto a pessoa ganha por mês, quanto din-din ela tem para gastar, a gente tá falando de pessoas que têm realmente condições financeiras. Então a gente tá falando que é um hobby provavelmente mais elitizado, porque a grande maioria ganha acima de 5 mil, e na verdade a maioria ganha acima de 10 mil, mas
60% a 70% ganham acima de 5 mil. Então não é pouco dinheiro que essas pessoas têm para o hobby. Quer falar uma coisa, Jamal? Existe uma grande barreira de entrada, né? É difícil começar a fazer cerveja. Precisa de equipamento. Não tem um intermediário. Até tem, você tem os caminhos intermediários, mas eles se dificultam muito. Você não vai ter como fugir de ter uma panela, de ter um lugar para fazer, de ter uma geladeira. Até dá para fazer sem geladeira, mas não é o melhor dos mundos. Então tem uma grande barreira de entrada, né? Já começa aí. E não tem também, eu acho, Jamal, que nem tu falou, dá pra fazer de muitas maneiras. E dá pra fazer também de uma maneira simples, que é sem geladeira. Vai usar uma Kveik da vida, mas eu também acho que as pessoas que entram, elas não entendem que existe isso. Talvez exista essa barreira inicial de entender que tem como fazer de um jeito direitinho, legal, gerando uma cerveja com bom resultado, mas é que não tem o conteúdo, talvez, sabe? Tipo, talvez seja isso o rolê. Não está chegando lá. Por outro lado, uma coisa bem interessante também, falando em dinheiros, considerando o volume médio produzido das respostas e o custo médio de braçagem que as pessoas têm, o valor por litro, em média no Brasil, de um cervejeiro, de uma cerveja caseira, é de R$ 8,79 por litro. É interessante. Isso é muito tentador. Mas eu queria aproveitar o gancho que o Jamal trouxe dessa barreira de entrada, que eu acho que é um ponto importante, que é um dos assuntos que o Leandro Oliveira, que infelizmente não conseguiu estar com a gente aqui hoje, ele bate muito no perfil dele, que é não precisa ser caro fazer cerveja e etc. Vocês que são letrados aí, doutores, bacharéis e etc. Eu não. Digam pra mim, eu quero começar a fazer cerveja e qual seria o mais simples, mas pra eu fazer... Não é sem gastar muita grana, mas, por exemplo, o Henrique falou, dá pra fazer cerveja sem geladeira se você usar a levedura XYZ, mas aí o cara tem que ter um conhecimento mais elevado pra fazer esse controle diferenciado. Mas assim, qual seria um setup de entrada e quanto que a pessoa investir pra fazer uma primeira cerveja, assim? Só pra divertir, gente, só pra divertir. O que vocês estimam? Lud, até quando a gente fala em setup de entrada, a gente tem diversos níveis pra explorar. Entrada. Tipo, Baratex. Mas assim, pensando só na primeira coisa, a receita, a cerveja para fazer 20 litros, é difícil você conseguir não gastar menos de R$100, por exemplo, para fazer 20 litros só falando em insumos. Acabei de fazer um vídeo no Beer School que era um desafio de fazer com R$20, R$1 o litro. Dei minhas enroladas lá, não paguei levedura, não contei luz, mas é a exceção da exceção da exceção. Se eu fosse fazer ela certa, eu ia ficar por volta de R$100 20 litros. Então R$100 já não é desprezível, né? Não. Isso falando só em insumo. Uhum. Sem considerar luz, seu próprio trabalho, vai levar 6, 8 horas, mas é hobby, então não considero trabalho. Agora, de equipamento, o mínimo do mínimo, você vai precisar de uma panela grande e não tem como fugir disso, aí não tem como fugir mesmo. Uhum. A panela com biabe é o ponto de partida? Sim, uma panela, um bagzinho que tu pode fazer em casa pagando R$2, R$3 no metro do voal. Você vai precisar de um fogareiro também, não tá pra ferver no fogão, já tentei diversas vezes quando eu tava começando. Mas aí tem uma coisa também, Jamal, que eu acho que também o tamanho, né? Eu acho que eu defendo pelo menos a questão de começar bem pequeno, pra entender se o hobby é pra ti. Começar com panela pequena, um volume pequeno, tipo 10 litros, 5 litros, que é pra entender se o hobby é pra ti, porque ele vai te dar uma ideia de tempo gasto, de esforço, sabe? Tipo, algumas dessas coisas talvez tu já tenha em casa, dependendo do tamanho da panela, tipo, vai ter uma panela grande em casa, uma caçarola pra fazer uma macarronada, alguma coisa assim, né? Sendo bem sincero agora você falando isso, eu lembro que a última live que eu fiz lá no Beer School, eu contei um pouco da minha história como cervejeiro, como eu comecei. E eu comecei gastando nada mesmo. Eu peguei uma panela de risoto da minha sogra, literalmente uma panela de risoto de 12 litros, um biabe e... Acho que a geladeira eu tinha, mas era do meu sogro também. Peguei a geladeira do meu sogro, então eu não gastei nada. Eu acho que foi só o TIC, o controlador de temperatura. A única coisa que eu gastei pra fazer mesmo, porque eu fermentava em água, na própria garrafa de água de 20 litros, de 10 litros, de 10 litros na verdade. Eu tinha as fotos mesmo, era a panela da minha sogra e a garrafinha de água de 10 litros, duas delas, que foram as minhas duas primeiras cervejas. E então eu não gastei nada pra começar. Minhas primeiras cervejas eu gastei só o TIC mesmo. Vocês não estão facilitando a vida da pessoa que tá ouvindo a gente. Mas eu vou facilitar a vida, olha só. Tu não tem nada em casa, você tem uma leiteira em casa. Leiteira literalmente de esquenta leite. Tu vai precisar comprar uma panela de alumínio, vai servir muito bem. Precisa de registro? Não precisa, tu pode sifonar pra fora da panela se tu quiser. A única coisa que precisa é uma panela, um bag de voal, que é furadinho pra te poder filtrar essa cerveja, os insumos, logicamente, e vamos dizer que tu vai fazer 10 litros. Até 10 litros, se teu fogão for bom, vai ferver no fogão. Então eu diria que tu vai gastar aí, com uma receita e com um equipamento, R$200.
pra começar. E aí ele vai fermentar, ela vai fermentar isso dentro da geladeira normal. Vai fermentar fora da geladeira usando uma levedura que permita tu fermentar numa temperatura mais alta. Uma Kveik da vida, que não vai precisar ter um controle muito absoluto sobre temperatura. Pô, mas tu não acha que essa pessoa não tem esse conhecimento técnico? Eu queria falar assim, ó, gente, pra começar, tu vai gastar milão. Mas é 200 pila é o que dá pra gastar. Mas, infelizmente, começar sem conhecimento técnico é difícil. Não tem como, eu acho. Tem que ter um mínimo de uma ideia, ou seguir um passo a passo. Então, olhar um receitinha, tudo gostoso. Entrar no canal do Leandro. É, tipo isso, tudo gostoso. Como seguir uma receita. Concorda com isso, Jamal? Quase. Desconcorde. A probabilidade de sair algo bom é pequeno, né? Mas, assim, vai sair sorvete. Porque você não vai ter nenhum parâmetro de medição de se você extrair o açúcar, que vai que sem nenhum controle, dependendo da região que você tá, pode ser ruim também, né? Se vai bate 40 graus. Mas que dá. Foi assim que eu comecei. Se eu não tivesse começado assim, o que ia acontecer? Não ia estar aqui hoje, né? Tem que quebrar a barreira de entrada de começar. É isso, no final das contas, gente. Mas eu acho que eu colocaria no setup, pegar a geladeira e colocar um controlador de temperatura, que eu acho que muda tudo. E hoje tem controlador de temperatura por R$50. Diferente de antigamente. Hoje tem por R$50 controlador de temperatura. Mas assim, dá. Fazendo com conhecimento e um investimento mínimo com R$300. Com R$300 já dá pra fazer uma coisa melhorzinha, uma coisa boa, hein? Considerando que você tem a panela, dá pra pegar a panela da sogra, igual no meu caso. Perfeito. Mas ninguém começa assim. Todo mundo começa comprando 500 mil pedaços de equipamento. Sem nem saber usar. É muito raro alguém começar pequeno. Infelizmente. Pequeno no sentido de enxuto, né? Enfim. Mas era só pra gente tentar dar uma tangibilizada. Vai que alguém escuta e fala, poxa, tá bom, se eu quisesse começar hoje, quanto que eu ia gastar? Mas eu vou falar uma informação interessante. Quanto que é a média que as pessoas vão gastar hoje, que eu sei, porque eu lido com diversas pessoas que começam a fazer cerveja. É em volta de 1.000, 1.200, assim, em panela e... Panela pra 30 litros, 20, 30 litros, equipamento de medição, equipamento de controle de temperatura... É mais ou menos essa média as pessoas que estão começando a fazer que gastam. Mas que dá pra reduzir isso pra quase nada, certamente dá. Para fazer ter o primeiro contato com a cerveja. Entendi, perfeito. Acho que inclusive o Leandro, acho que fez, fazendo cerveja com equipamentos da Shopee. O Leandro, suas, como é que chama? Se o Leandro tivesse aqui, ele ia falar que dá pra fazer com nada, né? Tenho certeza. Mas, assim, ó, a gente vai dar uma explanada sobre vários assuntos aqui, mas a gente não vai passar por todos os pontos da pesquisa. Se você quiser ver tudo com calma, analisar os resultados, tudo certinho, todo bonitinho, é só acessar o site da Abraçagem Forte /censo 2025, o link vai estar no post, para ver os resultados, ver todos os gráficos, tudo disso. Além disso, tu também vai poder baixar um PDF com essas informações compiladas e daí estudar mais sobre o tema, entender um pouquinho melhor como é que é a situação da cerveja caseira brasileira. Antes, queria lembrar que se a gente falou aqui de, tem custo para isso, tem custo para aquilo, lúpulo também é um custo, mas você tem que comprar lúpulos corretos, lúpulos bons. E para sua cervejaria, você não vai querer nada melhor do que os lúpulos da Hops Company, que tem uma miríade de lúpulos selecionados nos Estados Unidos, prontinhos para tua cervejaria, prontos para fazer um contrato com a sua cervejaria. Então, entra no site hopscompany.com ou chama alguém que já te atende e faça a sua seleção de lúpulos. Jamal, antes de começar o programa, a gente deu uma passada pelos resultados. Jamal teve acesso em primeira mão aos resultados da pesquisa. O que tu achou mais de interessante ou não interessante, né, sobre o nosso tão amado e falado e sofrido hobby? Eu acho que foi motivo das pessoas não fazerem cerveja. A maior parte das pessoas... Pararem, no caso. Pararem, né? Deixarem de fazer cerveja. A maior parte das pessoas, 57%, quase 58% das pessoas que responderam a razão de parar de fazer cerveja foi falta de tempo e espaço. E então as pessoas param de fazer cerveja não é porque elas cansaram de cerveja, não é por fator financeiro. Eu achava que o fator financeiro seria muito expressivo aqui, e ele é bem pequeno, na verdade, ele está lá embaixo comparado às outras coisas, está em 18% das razões. Porque aumentou malte, aumentou equipamento, né? Se eu fosse chutar, eu falaria que esse era um dos principais motivos. Mas é a falta de tempo. Isso, cara, é muito engraçado como a vida ela tá ficando muito corrida, né? A gente não tem mais tempo para hobby, praticamente. E esse é o principal motivo que as pessoas não fazem cerveja. Em contrapartida, eu já fiz uma enquete no Instagram
perguntando qual que era o motivo que as pessoas continuavam fazendo cerveja. Você percebe que é o oposto dessa pergunta? Perguntei pra minha audiência, por que você ainda faz cerveja? E era basicamente o contrário dessa resposta, porque era a válvula de escape à vida corrida. Não é uma coisa interessante? Mas aí, pra mim, na verdade, pra mim responde muito, porque as pessoas sempre dizem por que eu tenho tantos hobbies que são fora do digital, né? Fazer cerveja, fazer pão, fermentar vegetais, essas coisas. É porque eu quero fugir do digital. Então, é a maneira que eu tenho, falando especificamente de mim, é minha maneira de desaparecer do mundo digital e ter uma coisa física, criar uma coisa física, alguma coisa que eu possa ter um resultado que não seja bytes. Sabe? Eu sempre digo isso e, tipo, pra mim é isso. Fazer cerveja é isso. Eu fico pensando que o motivo, como o Jamal trouxe aqui e que a pesquisa mostrou, o motivo das pessoas pararem de fazer não tá relacionado diretamente à questão financeira, mas tá diretamente ligado ao tempo e ao espaço, né? E a gente vive nesse momento de que a gente ouve áudio do WhatsApp no e-mail, que a gente não tem tempo a perder. Um e-mail, Lud, é 2, se puder, faz 2,5. Mas você imagina, como é que eu acelero o processo cervejeiro? Não acelera. Como é que eu faço pra apertar 2 vezes, para ao invés da cerveja levar, sei lá, 20 dias fermentando, ela fermentar em menos, uma semana, sei lá. Entendeu? Eu acho que também tem isso. A vida corrida, porque a gente também tem uma questão de imediatismo daquilo que a gente quer pronto, porra. Eu boto um bolo no forno e ele fica pronto em 40 minutos. Ô, Lud, mas também tem um outro fator que se a gente começar a cruzar dados, que a gente não fez isso, mas a gente não fez isso exatamente agora, mas o hobby, boa parte das pessoas são pessoas mais velhas não no sentido velhas, mas com mais idade. Acima de 30 anos são as pessoas. 40 anos, na verdade, é a grande maioria. E aí, tipo, o que acontece? 40 anos hoje a pessoa tá despontando na sua vida de trabalho, talvez conseguindo, ainda galgando espaços e procurando melhorar, ganhar promoções e tudo isso, e vai focando cada vez mais nisso, de não ter hobbies, de dedicar mais tempo para essas outras atividades. Cara, sabe, indo nessa linha, qual que era meu hobby fora da cerveja? Era jogar videogame. Eu parei de jogar videogame por tempo, porque eu estou exatamente nessa condição que você tá falando, que é trabalho e filho, né? Chega filho também. Se for ver, continuar lá na estatística, a maior parte tem filhos, né? Aí chegam os filhos e tomam uma boa parte do tempo, e aí algum dos hobbies acaba morrendo. E acontece. Pois é, mas aí você transformou seu hobby em profissão. Aí você já fez tudo errado. Não é. Meu hobby era jogar videogame e fazer cerveja. Então, jogar videogame foi embora. Ficou só a cerveja, que virou profissão. Sim, mas isso não é hobby. É tua profissão, pô. Não, hoje é hobby e profissão, né? Eu ainda gosto de fazer cerveja. Tem gente que faz só por obrigação, provavelmente. Quando a pessoa vira muitos profissionais que entraram como profissionais por amor, quando virou profissional e tinha a obrigação, perdeu a paixão. Conheço muitas pessoas que aconteceram isso. Pra mim ainda é hobby também. Eu conheço gente que nem bebe cerveja mais, inclusive, só porque trabalha com cerveja. Pode ter ideia. Mas tudo isso é muito interessante, porque nós também vivemos num mundo digital que a gente tem muitas tentações, né? Tipo, se tu for ver, vamos só botar uma métrica aqui. Em média, o brasileiro, se eu não tô enganado, a média é 4 horas de tela por dia. Dá pra fazer uma abraçagem em 4 horas. Exatamente. Se tu não fica no celular dando o doom scrolling ali, o tempo inteiro fazendo scroll nos feeds, 4 horas do teu dia que não vão estar dedicadas ao celular, tu podia fazer uma abraçagem. Seria uma relação indireta. O advento do Instagram está matando o hobby cervejeiro, porque as pessoas ficam no Instagram. Acho que das redes sociais em geral e do smartphone tá no teu bolso. Acho que é uma tentação muito grande para as pessoas ficar... Tu não vê o tempo passar. Acho que essa é a grande verdade. Tu não vê o tempo passar. Até o videogame, ter um videogame com uma miríade de jogos pra jogar, também é uma maneira de ocupar o tempo da pessoa. Tipo, de novo, tu pega a galera e às vezes joga 2, 3 horas por dia de videogame, dá pra fazer uma abraçagem. Dá. Tudo bem, a pessoa pode escolher, tá, gente? Você pode simplesmente não querer fazer cerveja, mas, tipo, não dê a desculpa de que é porque não tem tempo. Tempo a gente faz, eu acho. É porque você elegeu coisas que você quer fazer com o seu tempo e que não seriam cerveja. Só isso também. Tem essas coisas, né? Mas todo mundo olhando aí, abre o seu celular e vê quantas horas você fica por dia no celular. E daí depois pensa se você não tem tempo mesmo. Ah, não. Nossa, tenho até medo de fazer isso atualmente. Eu tenho épocas controladas e épocas descontroladas. Estou numa menos controlada atualmente. A gente, sem dúvida, fica muito mais tempo no telefone do que precisa. Na verdade, é porque também a gente tem que pensar que, por exemplo, eu sou autônoma, o Jamal é autônomo. O autônomo, ele está sempre trabalhando e ele nunca está trabalhando.
Porque, por exemplo, eu posso estar num sábado de bobeira e chegar uma mensagem de um trabalho e eu tenho que responder. Ou eu posso passar uma tarde tranquila assim. Uma coisa pior ainda, que é a desculpa de que se tá rolando do Scholar, a gente tá pesquisando formatos. Ainda tem isso. É, pesquisa de mercado. Eu tô no momento que eu tô estudando que eu vou lançar ano que vem de vídeos, essas coisas, então eu tô mais no Instagram e no YouTube. É a desculpa que eu dou, que é que eu estou estudando. Mas não é mentira. Ó, mas eu quero lançar aqui mais um item que me chamou bastante atenção, porque eu achei que era muito diferente. Você faz alguma outra bebida fermentada. A massiva, mais de 2.000 pessoas não fazem nenhuma outra bebida fermentada. Eu achei bizarro isso. Porque o hobby é meio que esse negócio de curiosidade, sabe? De fermentar coisas diferentes. Tipo, a galera simplesmente só faz cerveja. Eu achei bem doido isso. Eu fiquei surpreso. Eu achei que tivesse mais gente fazendo cidra, hidromel, alguma outra coisa desse gênero. Mas, em linhas gerais, as pessoas não fermentam mais nada. Eu não sei, eu acho que o hobby da cerveja ele é mais apaixonante. Eu não sei dizer porquê. Eu já tentei explorar outras cervejas. Tem um destilador aqui do lado, lindo, super moderno, não sei o que. Eu usei uma vez na vida. Não. Ah, mas fazer cidra é muito massa, por exemplo, e é muito simples. Ó, isso é uma coisa, fazer cidra é muito rápido. É diferente de fazer cerveja. Fazer cidra, tipo, se tu for botar suco de maçã e nutriente e levedura, pronto, tu faz cidra. Mas você tem a barreira, né? Onde você vai arranjar suco de maçã, ter que comprar 20 kg de maçã no mercado? Não, tu compra o suquinho prontinho, integral lá, bonitinho. Eu fiz assim, tipo, e agora virou, tipo, inclusive virou moda aqui em casa, cara, de ter cidra em casa. Tipo, eu só fiquei surpreso, tipo, hidromel, não vamos falar de cidra, vamos falar de hidromel. Hidromel dilui o mel, coloca a levedura e fermenta. Nossa, que eu não sei, vai que o povo de hidromel fala, vocês acham que é simples assim, e não é simples assim. Beijo pro pessoal. Eu já tenho treta com o pessoal do hidromel, os meleiros. Henrique causando confusão. Então, acho que tem outros 2 pontos que são importantes. Um que a gente conversou aqui no pré-papo, que é a história do uso do BJCP, que o Jamal até trouxe isso. Como assim, gente? O Braçagem só fala de BJCP, o Jamal, quando faz os conteúdos dele também, é muito guiado pelo guia de estilos, e tem uma galera que simplesmente desconhece. 292 pessoas falando, não faço ideia do que você tá falando aqui. 10% das pessoas nunca ouviram falar no BJCP. Isso pra mim também foi bem surpreendente. Eu achei que era universal o conhecimento do BJCP. Então, eu achei que fosse não diria universal, mas 10%. Imagina, tipo, tu bota 100 pessoas numa sala, num evento de cerveja caseira, 10 daquelas pessoas nunca ouviram falar do BJCP. Não sabe que talvez, tipo, até a noção de estilo seja meio deturpada. É um número grande, gente. É. E é doido porque é uma coisa que tem, hoje em dia, até pouco tempo atrás, a gente não tinha tradução do guia, e é uma barreira. Hoje a gente tem uma versão traduzida muito boa, que alguém traduziu por aí, né? Quem que foi? Eu não sei quem foi, mas foi legal o trabalho. Ajudei. Pode me colocar no papel de organizador / tradutor, mas, tipo, tem muita mais gente que ajudou aí. Mas, tipo, hoje tem a barreira, não tem mais a barreira do idioma. Muita gente tinha essa barreira. Eu não conheço porque é inglês. Porque ainda, sim, as pessoas não são obrigadas a saber o idioma. Mas hoje a gente tem português. Eu pensei que isso fosse diminuir, fosse bem menos. Mas outro fator importante aqui que eu achei que mostra que a pessoa que tá fazendo cerveja tá fazendo por muito tempo, né? Há quanto tempo a pessoa faz cerveja? Se a gente fizer a adição aqui, né? Entre 7 e 10 anos ou mais de 10 anos, dá mais de 37%. É bem relevante. Com certeza é relevante. E não renova, né? Isso é um problema. Ou renova de uma maneira muito menos veloz do que talvez a gente precisasse pro hobby continuar crescendo a passos largos, né? Eu acho que parece que é tudo muito conectado, assim, né? Aquela barreira de entrada financeira mais alta, e para quem é mais novo, pode ser um dos problemas, né? Ter essa barreira de entrada financeira e querer comprar equipamento caro e tudo mais. Então, isso ajuda um pouco. Mas eu acho que também o que poderia distorcer pesquisas anteriores é que a cerveja ela teve um boom no sentido de que ninguém conhecia. Aí todo mundo passou a conhecer. Naturalmente, vai aumentar muito em todas as faixas etárias, só que agora passou esse boom. Eu não vejo como algo negativo, eu vejo como algo que era esperado, né? Ninguém conhecia, todo mundo se interessou, alguns gostaram e continuaram, outros não gostaram e foram embora, e agora entra menos pessoas. Então, entram menos pessoas jovens também. Hoje está menos de um ano, 6%, quase 7%, é isso? Isso aí. E entre 1 e 3, 15%. Um ano para cerveja é nada, se for ver assim, né? É o tempo da pessoa comprar equipamento, fazer umas 6 braçagens.
mas o grosso mesmo tá ali no alto, né? A gente tem mais de quase 60% em cima de mais de 7 anos de braçagem. 7 anos de panela. É, bastante. É bastante tempo. Mas então, Jamal, você enxerga que está acontecendo uma maturidade desse mercado do cervejeiro e cervejeira caseira, assim como do nosso mercado de cerveja craft de uma maneira geral, é isso? Porque assim, parece natural pensar nisso. Você tinha um hobby que ninguém conhecia, ninguém sabia que dava pra fazer cerveja em casa. Antigamente era até legal você falar, as pessoas falavam, nossa, mas dá pra fazer cerveja em casa? Hoje todo mundo sabe que dá. Então, como o mundo começou, o Brasil começou a saber que dava para fazer cerveja em casa, uma grande massa de população foi experimentar. Alguns gostaram, outros não gostaram. Os que não gostaram foram embora. Os que gostaram ficam aí, estão há 10 anos fazendo, né? Então, acho que é um movimento natural. E eu não vejo tão negativo assim, porque se pegar pelo Beer School, a taxa de crescimento dele teve o boom, nesse boom que de curiosidade, mas a taxa de crescimento dele é constante ainda, entre o mesmo tanto de gente praticamente há 5 anos sem mudar nada. Então tem gente nova entrando. Da onde que vem essa gente nova? Pessoas que fazem 1, 2 anos. Então, o Beer School tem uma barreira de entrada também, né? Provavelmente tem pessoa começa, depois vai procurar no YouTube. Então, eu não sei, eu não vejo tão negativo isso. Eu posso estar enganado, mas eu não vejo tão negativo. Não, mas você falou, quando você fala da taxa de crescimento do Beer School, você segue crescendo ou você consegue ter a percepção, que é uma coisa que a gente vê muito no Instagram, quem trabalha com produção de conteúdo, que o Instagram, a melhor definição do Instagram, ele é um balde furado. Ou seja, tem uma boca grande entrando gente, mas tá sempre saindo gente ao mesmo tempo. Falando de número de perfil. Então, você enxerga que, tipo assim, eu sigo tendo uma quantidade parecida de visualizações e por isso eu identifico que o canal cresce. Como é que é essa métrica pra você? Só pra gente entender essa fala. Não, eu quis dizer de novos seguidores por mês, por ano, sim. Ela é constante. Eu não tô avaliando quantos deixaram. Porque no YouTube as pessoas deixam menos de seguir no que no Instagram, né? Instagram é mais dinâmico. As pessoas seguem, seguem. Sim. No YouTube a pessoa segue e é mais raro elas desseguir, né? Então, entra X mil pessoas por ano, esses X mil pessoas estão entrando todo ano, não diminuiu. Sim, mas nem por isso você enxerga um boom de views, é isso que eu quero dizer. A pessoa entrou e às vezes ela simplesmente parou de usar o YouTube, ou parou de acompanhar aquele conteúdo, entende a minha dúvida? Ou perde-se informação também no meio de outros dados também que a pessoa vai consumindo, né? Porque, tipo, também tem esse problema, né? Não sei se no meu caso se dá pra comparar com o que você tá falando no Instagram, porque o tipo de conteúdo do YouTube ele é mais perene, né? Uhum. Então os meus views eles Sim. aumentam sempre, a quantidade de views sempre aumenta anualmente. Então os views eles crescem, mas não necessariamente porque entrou mais gente, porque às vezes a pessoa pode assistir um vídeo de 10 anos atrás e ele continua lá. Mas em quantidade de views, o YouTube, Sim. o Beer School, ele cresce todo ano. Mas é que nem... Ele cresce mais do que o ano passado, quero dizer. Vamos supor, se esse ano teve 700 mil visualizações no ano, no outro ano vai ter 900 mil visualizações. Isso acontece. Entendi. Tem a questão também, tipo, toda pessoa que conhece o hobby, conhece principalmente o Beer School, Cerveja Fácil, Braçagem Forte, Surra de Lúpulo, é quase unânime que as pessoas vão voltar lá pro primeiro episódio e assistir e maratonar tudo. Bem por isso que eu falo que é meio ruim essa estatística, porque é muito perene, né? Exatamente. Tipo, as pessoas querem saber como é que era antes. Então, uma pessoa nova, ela não vai assistir os vídeos daqui pra diante, ela vai assistir daqui pra diante e de trás também. Então, infla talvez é meio difícil comparar com o Instagram. Exato. Porque no Instagram a pessoa entrou, ela vai só ver daqui pra frente, né? No YouTube, ela entrou, ela vai ver pra frente e pra trás. Então, acaba inflando. Total. E só mais um dado que eu queria trazer que eu achei muito importante, antes de a gente entrar numa outra coisa muito importante também, é que 80% das pessoas fazem cerveja sozinhas. Um hobby que, tipo, quando eu comecei a fazer, era sempre em grupo, sempre as pessoas fazendo juntas, as servas 1000 bombando, tudo. Hoje em dia, 80% delas fazem sozinhas, em torno de 15% fazem em dupla e raramente as pessoas fazem em grupo. Então, se tornou um hobby solitário também, ao mesmo tempo que se tornou um hobby bem solitário. Será que essa percepção não é porque você mora ou morava num grande centro? Porque pra mim sempre foi um hobby mais sozinho e todas as pessoas que eu vivo também sempre foram assim. Pode ser, mas no interior hoje, por exemplo, eu faço em grupo. Eu raramente faço cerveja sozinho, tipo, geralmente eu faço com mais pessoas junto. Aqui, mas em Porto Alegre também era bem comum as pessoas fazerem braçagem coletiva, braçar juntos. Mas pode ser, mas 80% é um número bem massivo, né? É bem grande cozinho. Porque você imagina, se em algum momento a gente estava falando de falta de espaço.
é um hobby espaçoso. Pra você, de repente, realmente fazer com mais pessoas, ou você vai na serva, ou você vai no bar de alguém e leva todo o equipamento e tal, não sei o quê. Talvez fazer em casa seja mais simples e compartilhar o resultado daquilo com outros cervejeiros e cervejeiras para que todos provem as suas cervejas, seja aí uma parte do hobby mais coletiva hoje. Não sei, faz algum sentido isso? Eu não sei se eu entendi. Vamos lá, você produz a sua cerveja sozinho aí na sua cervejaria, na sua casa e etc. E porque é mais simples assim, porque não daria para receber outras pessoas, se fosse o seu caso, assim, de espaço físico, né? Mas aí você tem um grupo, sejam os estudantes do Beer School, ou a serva local, ou qualquer outro grupo, qualquer confraria, e aí você leva a sua cerveja para ser compartilhada nesses eventos. Assim como outros cervejos trarão as suas próprias cervejas para serem compartilhadas. Ou seja, existe uma parte do hobby que talvez siga sendo compartilhada, que é o beber a cerveja produzida juntos. Isso continua, Lud, isso total. Vou dar exemplos aqui da minha cidade. Então, eu braço sozinho e a maior parte dos meus amigos aqui braça sozinho também. Mas a gente tem encontros, e é bem grande os encontros, que é surreal, assim. Hoje junta mais de 1.000 pessoas nos encontros, é bizarro. 2 por ano. Que isso? Caraca. Tem 2 por ano. É só de cervejeiro caseiro e é sem fim lucrativo, nem nada. Você chama seus amigos. Então, eu faltei do último, eu estava aqui, foi semana passada, olha que incrível. E eu acho que foi bater um recorde, tem umas 1.200 pessoas. Caraca. E a gente tem nossas confrarias, eu não sei como chamar, grupos de amigos que se unem em torno de um objetivo. A gente tem a confraria das pessoas que fazem cervejas belgas, então cada um faz na sua casa e tal, mas a gente tem um lugar sede que a gente vai para tchecas, e a gente vai para tomar cerveja tcheca, compartilhar. Inclusive, nesse fim de semana a gente vai ter um evento que é o Urquell Day. Compramos um barril de Urquell, fizemos camisa da Pilsner Urquell e vamos tomar um barril inteiro de Pilsner Urquell. Então, fazer cerveja sozinho sim, mas para sentar e tomar junto, isso acontece muito. Boa. Eu acho que é uma forma de praticar o hobby, né? Entendeu? Também. Bom, a gente vai entrar num tema que é muito interessante, que a gente pediu na hora de analisar para criar personas. Como é que a gente criaria a persona feminina e a persona masculina, né? E aí a gente vai trazer primeiro 2 informações aqui dos insights femininos, que eu tive a honra de carregar essa informação. Mulheres sem filhos são as que mais fazem cerveja. Ok, o Jamal, inclusive, já falou, depois que eu tive filho, o tempo diminui, etc, tal. Imagina pra mulheres, né? Mas, no hall das mulheres, tem 3 guerreiras. Amazonas. Tem 3 guerreirinhas, cara, que elas não têm filhos apenas, elas têm 3 filhos e elas ainda assim fazem cerveja, o que eu acho que é uma vitória tremenda, né? A gente entende que isso sugere que a pessoa tem uma rotina organizada, apoio familiar, condição financeira e tal, que são muitos astros que precisam estar alinhados para que você consiga produzir cerveja tendo esse grau de responsabilidade, né? Vamos combinar. E se eu não tô me enganado, essas 3, elas braçam com frequência. Pelo menos uma vez a cada 3 meses. É bastante. É bastante. É bastante. E aí, vamos falar aqui, então, qual é o perfil, a persona da mulher cervejeira caseira de 2025, tá? Então, vamos lá. A idade típica, provavelmente, entre 30 e 49 anos. Seguindo a distribuição geral da faixa de 40 a 49 que domina. A profissão e escolaridade, assim como a maioria, tem de ter o ensino superior completo ou pós-graduação e muito possivelmente em áreas técnicas. Os dados gerais mostram que aproximadamente 73% tem ensino superior e pós. Uma região com maior alcance, né? A região é a Sudeste e Sul, que é onde está a maior base de pessoas, e possivelmente elas são do estado de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A produção do lote padrão fica entre 20 e 30 ou 30 e 40, com frequência mensal ou bimestral, usando o BIAB ou o sistema All-in-One. Fermentação com balde ou bombona, mais controle de temperatura e geladeira, que foi um negócio muito importante que o Jamal falou. Cara, não faz nada, pega a panela da sogra, mas faz o controle de temperatura, que isso é o mais importante. As motivações e o perfil de consumo, né, gostam de cervejas amargas, no caso IPA e APA, e procura essas variedades ali, possivelmente equilibra o hobby com as responsabilidades familiares ou de casa, já que parte dessas pessoas vive em casa e tem muitos filhos. Não muitos, mas tem filhos. O consumo de mercado delas combina com a abraçagem caseira com o consumo de cerveja comercial, ou seja, gasta
por lote em torno de 100 a 300 reais, que vocês falaram aqui no começo do papo que é uma quantidade de valor considerável para produzir uma boa cerveja e uma quantidade também boa, e ainda consegue consumir cerveja comercial mensalmente, ou seja, ela não precisa abrir mão do consumo da cerveja comercial para produzir a cerveja, nem vice-versa. Então, essa é a persona feminina da cervejeira caseira em 2025. Guerreira, com filho, olha. Mas é interessante que eu vou ler agora rapidamente também o perfil do homem que torna-se o perfil, a persona padrão do cervejeiro e cervejeira caseira, porque tem mais pessoas, mais homens, mas majoritariamente entre 40 e 49 anos, tem uma boa proporção entre 30 e 39 e 50 e 59. A questão de profissão e escolaridade, forte presença de áreas técnicas, engenharia e TI, e alto nível educacional, assim como a mulher, superior e pós, também da mesma região e dos mesmos estados. Produz há pelo menos 4 anos, faz lotes a mesma quantidade, entre 20 e 40 litros, frequência mensal e bimensal, BIAB ou All-in-One, né, esses setups mais compactos é o preferido desse perfil, e fermenta também do mesmo jeito, bombona e geladeira. Perfil de consumo, além da abraçagem, faz gasto com comercial e gasta também numa abraçagem entre 100 e 300 e tá confortável, porque essa pessoa ganha bem, né? Então é um custo que relativamente para ela é baixo, porque esse perfil ganha bem no final das contas. Parada interessante é a fonte de aprendizado, é YouTube, blog e WhatsApp. Estilos preferidos também IPA e APA, infelizmente ainda no Brasil, cervejas amargas são as favoritas. E gosta de testar estilos novos, pode fazer lagers e sours. Mas no final das contas, prioridade é amargor. Mas as lagers estão crescendo a cada ano, né? Hoje é bem expressivo as pessoas que fazem lager, por sinal. Tu acha que é o ano da lager? 2026 vai ser o ano da lager, Jamal? Não acho que vai ser o ano da lager, não. Acho que vai ser o ano que ela vai crescer mais 10%. Igual todo ano ela tá crescendo uns 5, 10%, eu acho. Eu vejo que no ciclo, e talvez entre nesse ciclo de amadurecimento, visto que as pessoas, a maior parte faz há mais de, quantos? 6 anos? A maior parte faz acima de 4 anos. Acima de 4 anos? Massivamente. Massivamente. Quando a gente entra no ciclo, e eu não sei se continua assim, mas eu já vi muitas pessoas passando por esse ciclo, que entra... Na minha época, olha que coisa de velho, né? Começava no ciclo Purvais. Hoje em dia não começa Purvais mais, né? Mas tem sua fase no meu caso, a fase de Weiss, a fase de Belga, a fase de IPA. E quando você termina o ciclo, que você já provou tudo, já tomou tudo, já experimentou tudo, já abraçou tudo, você acaba no ciclo das lagers. E assim, eu acho que será que não está acontecendo isso? Cerveja fácil de beber, gostosa, desafiadora para fazer, talvez porque as pessoas exploraram. Porque é legal no começo, quando você está começando a fazer cerveja, explorar muitas coisas. Mas depois que você explorou muitas coisas, a lager ela começa a ter mais destaque. Talvez o envelhecimento do hobby, o amadurecimento do hobby, vai fazer a lager cada vez ter mais ênfase, pelo menos em quem faz cerveja. Eu tendo a concordar contigo, Jamal. Real, assim. O que eu vejo é que as pessoas vão passando por essas fases e a fase final é o chefão, ou a chefona é a lager, né? E eu vejo muitas pessoas, não é estacionando, mas priorizando fazer lagers. Eu sou uma pessoa dessas, que eu, basicamente, nos últimos tempos eu tenho feito somente lagers. Cara, você fala com todo cervejeiro mais velho é isso? Quase todos. Mais tempo, e são pessoas que têm bastante tempo de jornada também nisso. Mas eu também atribuo um pouco isso, eu converso muito com a Lud sobre isso no Surra de Lúpulo, eu também atribuo um cansaço de IPA. Acho que a galera também cansou um pouco de perfil de IPA, de, sabe, sempre ser muito parecido, de não... As lagers, elas são simples, mas elas, sabe, elas têm a sua beleza de processo, têm a sua beleza de bebabilidade também, sabe? E essas cervejas mais lupuladas, eu também percebo uma mudança de perfil, de parar de exagerar em potência de aroma, não precisa tanto potência de aroma. Uma APA, uma Session IPA ou uma IPA média, cara, eu acho melhor do que uma exagerada. Eu sei que, cara, você vai no Antep, o que vai estar no top? Aquela que você vai lá, divide a lata de 50, 60 reais com seu amigo e, pum, explodiu. Você dá o primeiro cheiro ali, ela explode. Mas pra você tomar, quando você faz principalmente, né, que nós estamos falando de quem faz cerveja. A gente não precisa ser impressionado só em poucas quantidades, a gente toma em grande quantidade. Aí o equilíbrio funciona melhor. Né? E eu vejo muito cervejeiro indo mais para equilíbrio, assim.
E cruzando um pouquinho de informações também, a gente tá falando que em média as pessoas gastam de 100 a 300 reais num lote. Dependendo do volume, se ela fizer uns 30 litros e for fazer uma Hazy IPA, por exemplo, ela consegue quebrar essa barreira fácil. E se torna, talvez, para essas pessoas que costumam gastar menos, estão acostumadas a gastar na faixa do 100 ou do 150, se torna um pouco não atrativo, por assim dizer, gastar tanto dinheiro pra fazer uma cerveja que, tipo, sabe? E sem contar que a vida, né? O tempo de vida dela que ela vai ter, fresca, tudo isso pra consumir, né? 20, 30 litros. É caríssimo. A cerveja mais cara que eu fiz nesse ano foi uma Hazy. Então, me digam uma coisa. Essa tendência da cerveja estar amadurecendo ou envelhecendo, a definição que vocês queiram dar, e ao mesmo tempo o Jamal traz essa informação de, todo ano 5, 10% de crescimento, a gente vê todos os cervejeiros mais... Eu chutei isso, Lud, eu não sei. Não. Cervejeiros mais experientes estão produzindo lagers e etc. Vocês também não acham que tem a ver com um pouco da experiência do hobby, do tipo, todo mundo, eu lembro há muito tempo atrás que as pessoas falavam aqui em confraria feminina que tinha, esse ano o festival de confraria tem que produzir uma lager, e aí todo mundo, é simples, mas é uma cerveja muito difícil de acertar, porque como ela não tem nada pra esconder, como você não pode chapar nada pra esconder nela, qualquer defeito aparece muito. Justo. Então, é inversamente proporcional, é diretamente proporcional, a pessoa tem que ter mais experiência na produção caseira pra produzir uma boa lager no final, e aí por isso que talvez isso esteja mais sendo produzido agora, nada a ver. Eu não sei se necessariamente é tão mais difícil assim. Se a pessoa tem certa experiência e cuida ali de fermentação, e se ela já domina o básico, ela consegue fazer uma boa lager, na verdade. Eu não acho que é tão mais difícil fazer. Você acha que é mais difícil? Eu acho que precisa ter mais método e mais cuidado. Acho que a Lud falou bem. Eu acho que tem algumas ales, elas são mais permissivas quanto a alguns pontos que não é que normalmente as pessoas não se preocupam. Mas vamos lá, a pessoa que tá começando a fazer cerveja, ela não vai se preocupar com pitch, ela não vai se preocupar com oxigenação, ela vai entender que, eu tenho que botar 2 sachês. A unidade de medida é sachês, não é bilhões de células por ml por grau plato. Eu acho que isso requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de conhecimento e no final das contas, uma dedicação pro hobby para isso. Por isso que eu acho que talvez, não seja um limitante, mas eu acho que pra não fazer aquela pilsen desgraçada, sofrida, com gostinho de artesanal, como o Estevão gostava de falar, eu acho que precisa ter um cuidado extra, precisa ter um conhecimento extra. Não é tão mais difícil, eu acho, Jamal, porque a gente conhece. Acho que a gente tá falando de um lugar que a gente já estudou muita coisa, que a gente já viu muita coisa, já testou muita coisa, daí pra gente parece fácil. O processo não é tão difícil mais, sabe? E no fim tem algumas dificuldades a mais, que é, por exemplo, se você conseguir gelar melhor o mosto, ajuda muito. E é um grande problema conseguir baixar a temperatura de lager. Então tem alguns impeditivos também, né? Sim, tem toda essa questão. E pitch alto, como você falou, é mais caro. Pitch alto, se tu não tiver um equipamento para propagar a levedura, tu vai ter que morrer em pagar mais caro na levedura, que não chega a ser um problema, porque tem a Levitec que tem as leveduras perfeitas para te fazer a tua lager em casa. Além disso, ela também tem leveduras para fazer hidromel, cidra, whisky e cachaça. Entra no site levitec.com.br e faz as tuas compras. Mas tu vai ter que comprar mais levedura, tu vai gastar mais. E a gente tá falando que as pessoas querem gastar entre 100 e 300 reais. Entendeu? Entendi. O cara é um gênio. Eu acho que tá tudo certo, Lud. Quando a pessoa ela é mais experiente mesmo, e ela passou por tudo, ela vai ter alguns recursos a mais que vai facilitar. Não é mandatório, não é obrigatório, mas que vai facilitar o processo de fazer lager. Por exemplo, fazer propagação. Ajuda muito. Fazer propagação ou ter dinheiro infinito para comprar muitas leveduras. Dinheiro infinito sempre ajuda, gente. Pra tudo na vida. Essa Hazy que eu falei que foi a mais cara, a cerveja mais cara que eu fiz esse ano, eu levei num festival aqui, né? As pessoas, qual que é o segredo dessa cerveja? Eu falei, dinheiro infinito. Quantos reais o litro, Jamal? Eu não sei quantos reais o litro. É fácil. Eu fiz mais ou menos 20 litros, mais as perdas, uns 18, 17, gastei uns 600 reais. Então... Olha aí. É, bastante. Ainda é mais barato que na latinha. Então, a gente tá falando a média é de 8,79 de quem respondeu o censo. Essa cerveja do Jamal deu 30 reais quase o litro. Mais de 30. Será que chegou a 18? Deu mais de 30 litros. Foi caro, foi a mais cara. Mas é que era especial, né? Foi pro festival. Foi feita pro festival. Sim. Justo. Eu não ia fazer uma cerveja desse valor pra eu tomar também, né? Ainda mais sabendo que é uma cerveja altamente sensível à oxidação. Mas daí é até aquele negócio, né? Como diz a Lud, né? Depois que tu tomou a decisão, só vai, né? Pô.
Mas eu acho que pra gente já se encaminhar, até porque a gente não quer fazer aquele programa gigantesco, a gente quer que você olhe a pesquisa depois, com os resultados todos, eu queria voltar pro tema sobre a desistência do hobby, que a gente deu uma pincelada antes, mas eu queria falta de espaços. Falta de espaço, falta de tempo, e falta de espaço e tempo são, tipo, majoritariamente para 179 pessoas que desistiram desse hobby. Eu fico pensando o que a gente pode, sabe, o que a gente precisava fazer mais para essas pessoas, para as pessoas não desistirem, sabe? É mostrar que dá para fazer cerveja não gastando 6, 8 horas, como eram as minhas primeiras passagens, imagino que as tuas também, Jamal. Ou até mesmo que tu não precisa, sei lá, migrar para um outro lugar que dá para fazer no fogão de casa. Uma das coisas que me surpreende nisso é 30% das pessoas fazendo cerveja em apartamento. Isso pra mim é uma grande surpresa, porque apartamentos têm menos espaço, né? Então tem 1/3 do hobby lida com a falta de espaço. Muito bem. Mas eu tenho uma resposta pra isso. Muita gente faz cerveja na área, como é que chama aquela área que é de comum uso do... Área gourmet? É, tipo isso, área gourmet, usam essa área pra fazer cerveja. Conheço uma galera que faz. Não no apartamento em si. Não no apartamento em si, mas usam um espaço gourmet. Tipo, eu conheço uma galera, mas não quer dizer que sejam somente essas pessoas, mas eu também conheço gente que tem panela em apartamento e faz dentro da área de serviço do apartamento, pequenininho. Eu também já ouvi falar muito disso. Então, são, Dessa acomodação maluca de usar o fogão mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas que faz em casa usa fogão, não, gente? Eu tô louca? Eu acho que não. O fogão ainda não tem potência pra isso. Olha só. Até 10 litros, Lud. Olha, 10 litros vai sofrido, mas vai. E ainda é sofrido pra ferver, pra chegar na fervura. Entendi. Mas acima de 10 litros é impossível. Quer dizer, talvez com esse fogão de 2 bocas mais moderno, as minhas primeiras cervejas foi feito no meu fogão, que era o fogão que eu usava na República que eu morava quando fazia graduação. Então aqueles fogão de, sei lá, 100, 200 reais. Nossa senhora, não fervia. Fiz os primeiros no boils, provavelmente. Não fervia de jeito nenhum. Mas a resposta para essa pergunta está nas quase 1.000 pessoas que fazem cerveja em apartamento, porque quase 1.000 pessoas fazem cerveja em condições que são, a não ser que sejam apartamentos muito grandes, o que provavelmente não é o caso. Que não é a realidade brasileira, pelo menos, tipo, em geral não é tão a realidade, os apartamentos são cada vez menores, o pessoal tá morando em caixinha de sapato quase. Quase 1.000 cervejeiros fazem cerveja em apartamento. Mas a questão de falta de tempo também, Jamal, eu fico pensando que as pessoas começam no hobby, aí entra a questão da experiência, né? A gente falou bastante sobre a experiência leva tu a fazer processos melhores, cervejas melhores, e também a gastar menos tempo, gastar é uma palavra horrível, mas tipo, usar menos tempo pra fazer cerveja. Tu consegue, com um pouco mais de experiência, começar a cortar certas arestas ali que estão levando muito tempo, fazer certas coisas. Tipo, hoje em dia eu consigo tranquilamente fazer em 3 horas e meia um lote de 20 litros, por exemplo. O que eu gasto mais ou menos aqui também, porque minhas batalhas são bem controladas em tempo, porque eu gravo, né? Então, cara, não dá 4 horas também. Com limpeza, né? Ainda por cima, com limpeza. Então tu reduz equipamento, usa um equipamento que suja menos, tu faz menos processo, tudo isso. Tem facilitadores. Os equipamentos single vessel, que é o que a maior parte das pessoas usa, ajuda muito também nesse quesito, né? Exatamente, o single vessel também, principalmente falando em... Quando a gente começou, o comum era 3 panelas, né? Tu tinha obrigatoriamente que replicar um sistema de cervejaria com 3 panelas, fazer mostura numa panela, fervura noutra, água de lavagem noutra, e eu acho que cada vez mais foi diminuindo, né? Essa quantidade de equipamentos se concentrando ou num brew in a bag, com uma panela só, ou até mais recentemente, até porque as pessoas têm mais condições de gastar com isso, nos sistemas all-in-one. A pipoqueira, eu não conhecia esse termo. A famosa pipoqueira. Não conhecia o termo pipoqueira, mas parece uma pipoqueira. Eu não conhecia esse termo, eu fui falar, o que é isso? Total parece uma pipoqueira aquilo. Só falta ter aquele negocinho de ficar girando em cima assim, ficar espalhando a pipoca raspando a pipoca do fundo. Tinha uma empresa que tinha um equipamento com o negocinho de girar pra fazer as facas ali. Era pipoqueira total. Meu Deus, olha aí, dava pra fazer cerveja e pipoca em casa. Mas se você tá buscando um equipamento único e você tem falta de espaço e falta de tempo, a EasyBrew tem o equipamento para te ajudar nisso. Tem uma tecnologia única no mercado que é a Double Vessel, trabalhando com 2 tanques distintos montados um sobre o outro. No de cima acontece a mostura e no de baixo a fervura. Ou seja, aquele não tem mais aquele negócio de ficar suspendendo, cesto pesado, pingando, sujando o chão. Ainda mais se você está fazendo no seu apartamento sujar o chão, é um inferno. Só quem já derramou 30 litros de mosto no chão da sua própria casa sabe o que é
depois de 2 anos, ficar tirando mosto debaixo de móvel. Então, tem essa facilidade enorme. A linha Double Vessel está disponível em equipamentos com capacidade de 15 até 135 litros. E a Easy Brew ainda oferece uma recompra se você quiser aumentar a sua produção. Então entra lá, chama o pessoal para conversar lá da Easy Brew, entra no site easybrew.com.br e não esqueça de mencionar que ouviu no Braçagem Forte que você vai ter 10% de desconto. Jamal, Ludmila, vocês têm mais algum ponto que vocês gostariam de trazer sobre os resultados do censo? Não necessariamente sobre os resultados, mas você falou uma coisa que é muito importante, que é para as pessoas acessarem o resultado completo, com todos os gráficos, com vários insights que vão estar disponíveis lá no blog do Braçagem Forte. Você vai ter esse endereço aí mais fácil do que eu, com certeza. E lá também elas vão poder baixar um PDF bonitão, para poder ler com calma, para poder pensar e etc. Porque isso é o tipo de informação que vai poder ajudar o Jamal, que é um criador de conteúdo, o Henrique, que também cria conteúdo aqui no Braçagem, a pensar em conteúdos que possam fazer sentido pra gente, não só cativar quem já tá, mas de repente reconquistar esses 170 e poucos que desistiram do nosso hobby, querido, não? Total. E eu vou falar, o Henrique, ele se esforça em deixar esses gráficos bonitos, hein? Porque gira pra cá, faz montagem, você rola a tela, ele capricha. Vale muito a pena ver a versão final e ver cada um desses dados. Muito obrigado. Foi um esforço tremendo, mas que bom que você gostou. Jamal, Ludmila, queria agradecer a presença de vocês pra gente discutir sobre isso aqui. Espero que ano que vem a gente consiga se juntar novamente pra mostrar que o hobby tá crescendo mais ainda, que a gente tem mais pessoas preenchendo o censo. E eu queria aproveitar também, não sei se, Jamal, se tu quer dar um recadinho, alguma coisa? Traz uma mensagem de paz e felicidade, talvez? O ano tá acabando, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Exatamente, gente. Cada dia a gente tá mais próximo do fim. Eu queria só dizer uma mensagem de encerramento, já que esse ano a gente não vai ter um programa de encerramento, mas eu queria trazer uma reflexão que 2005, seu safado ano, foi intenso. Mas eu tive primeiro a oportunidade, olha só, eu comecei o ano fazendo o programa com o Jamal. Fizemos programa com uma cacetada de pessoas que, sabe, tiveram pessoas fantásticas, que dispuseram de tempo, que ajudaram a criar programas novos, que seguido queriam participar, e a gente expandiu os horizontes aqui do Braçagem Forte, e eu ouso dizer que a gente conseguiu manter a qualidade que vocês esperam aqui do programa, e foi muito massa. Então, novamente, eu queria agradecer a todos os convidados, Jamal, que tá aqui, foi convidado em mais de um programa, então obrigado pra você também, que dividiram o microfone e me aturaram com as minhas perguntas, com os meus devaneios, mas acima de tudo, como sempre, com a voz já meio chorosa, que eu queria agradecer a você que está escutando o programa, porque no final das contas a gente faz, e eu tenho certeza que o Jamal e o Lud também, a gente faz esses programas pra vocês, não é pra nós, e vocês são foda demais. E é isso, gente. É isso. Nos sigam no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, todos os agregadores, e se você puder fazer um review, é muito importante pra nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem pra nós. É isso, pessoal. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Braçagem Forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.